Pode deixar que eu vou tomar aqui. Não precisa não, essa aqui, ó. Eu vou tomar aqui, ó. Vou inaugurar a caneca que você botou aqui e ninguém pegou. Levante as suas mãos e honre a pessoa do Espírito Santo. Ele é digno de todo o nosso amor, Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno do nosso culto, Ele é digno da nossa vida, da nossa prostração, do nosso quebrantamento. A Ele sempre colocamos a nossa vida e entendemos que tudo é por Ele. E fazemos e nos movemos por causa do amor que Ele tem por nós. A obra não é nossa, a obra ela é do Senhor. E ela foi facilitada pela presença do Espírito Santo, porque não nos tornamos pessoas dizendo que é um peso trabalhar para Ele, porque o Espírito Santo é que faz através de nós, e nós damos liberdade para fazer. Sempre será um peso quando você quiser tomar o controle das coisas, sempre será um peso quando você quiser governar, mas quando você aprender a confiar e a entender que o trabalho é nosso, mas o mover é dEle, a unção é dEle, e a unção quebra todo jugo, é Ele que faz através de nós, e nós somos canais abençoadores, nós somos canais e instrumentos para esta geração. Nós precisamos entender a ação profética sobre a igreja de Honório. Nós precisamos entender o que Deus liberou pelos anos que estão sobre nós. Eu e você precisamos entender a história deste lugar e entender que há um manto sobre nós, onde nós não podemos nos calar, e entender que este lugar é um lugar que foi estabelecido para abençoar. Ei! Aleluia! Estava ouvindo o Samuel falar aqui, né? E falando sobre a oração que a apóstola Beth faz. Na hora que ele começou a falar, eu falei assim, caramba, a gente não pode perder a essência do reino e perder a essência do ambiente estabelecido nesta geração, nesse tempo, naquilo que nós fomos formados. Há um ambiente profético que nós nunca vamos perder, e esse ambiente de amor que foi estabelecido neste lugar nunca vai se perder. Nós não perderemos a essência dos homens que passaram por este lugar, que estão agora sendo liberados através de um novo tempo, de uma nova geração, e que vai se perpetuar através da sua vida, pela liberalidade, pela disponibilidade, pela revelação. É o revelar da ação, é Deus revelando a sua ação através de você. Aleluia! Você pode dar um sorriso, você está muito tenso. Glória a Deus. Sempre é uma alegria estar ministrando e falando. Hoje tem ele é tecladista e baterista? Não, né? Porque ele parece com um rapaz que tocou na semana passada. Essa rapaziada aí, a rapaziada da cor é meio black, né? Meio som, né? Mas a gente louva a Deus, né? Quando a gente começou a cantar aquele cântico, Jeová é teu cavaleiro, a minha mente, ela vai assim, a mente da gente é um negócio absurdo, né? A gente cantando esse cântico na praça de Ponta Negra, numa colônia de pescadores de Ponta Negra em Natal, eu com a bateria amarela toda troncha, feita em casa, e eu tocando lá, e a gente com um violão e uma bateria fazendo evangelismo na rua, numa praça, né? A gente conheceu o pastor Lupercio da Igreja Batista de Ponta Negra. E às vezes a gente fica tão acomodado, os anos vão passando, a gente vai perdendo a essência da evangelização, e a gente às vezes fala com um culto à noite. Parece que a gente está, né? Quantos creem que Deus continua usando a cada um de nós, e nós não podemos perder essa paixão? O mais desafiador de pregar não é pregar, é entender e se mover debaixo da palavra que foi liberada sobre a igreja e sobre os nossos líderes. Pregar, eu prego todo domingo. E entender o que o Espírito trouxe, o que o Espírito quer falar, o que o Espírito quer mexer com a sua vida. Ele quer despertar a nossa vida, mover.
E o tema que é falado e o tema que foi liberado é um tema profundo. A gente, às vezes, pela naturalidade, não valoriza, mas se você entender o que Deus está falando ali. 1 Pedro 2,9 é o tema que nós estamos trabalhando em cima dele. E ele fala sobre uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Entrar na dimensão da revelação, da mover o nosso coração, para que isso não simplesmente seja uma palavra, mas seja um despertador para que gere uma ação. A revelação, ela revela a ação. Deus está trazendo essa palavra para que seja gerada em nós uma ação. A revelação vem para nos mover, para nos despertar, para nos acordar, para nos levantar, para nos direcionar, para erguer a voz daquilo que Deus quer e nos direcionar no âmbito daquilo que Ele tem para nós. A gente às vezes não entende, né? Não, vamos escolher, não foi assim não, filho. Vamos escolher um tema, o tema para esse ano, não, querido, é debaixo de oração, é debaixo de entendimento. E uma das coisas que a palavra quer mexer é o senso daquilo que Deus fez por nós. Eu acordei essa manhã e falando, a frase na minha mão não é o título, é a condição que eu te dei, cara. Eu acordei essa manhã com essa palavra, porque a gente fica, né, dormindo e eu acordei com essa frase. Não é o título que eu te dei, mas é a condição que eu te dei. É o que eu fiz com você, cara. Quando você prega um tema desse, você não está desqualificando a obra do Senhor, mas você está mostrando quão Ele é amoroso para conosco. O primeiro aspecto é entendermos como Deus nos amou. Você pode compreender isso, como Ele te amou, como Ele me amou. Ele me fez uma raça eleita. Ele não me colocou, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que foi separada pelo amor dEle. Eu entendo isso, não é o que eu tenho de título, mas a condição que Ele me deu. Eu sou um sacerdote, eu posso ministrar, eu posso entrar diante dEle, eu posso realmente estar diante dEle. Se você entender o amor de Deus e como Ele foi amoroso para conosco, não nos dando realmente simplesmente um título, mas nos dando uma condição. Você hoje é livre do pecado. Ei! Não é o título, é sacerdote, não. Ele nos deu uma condição. Ele nos deu uma condição de viver com Ele, atrelado a Ele, porque o pecado e a iniquidade fazia separação entre nós e Deus. Mas Ele, pelo seu amor, nos reconciliou com Ele. Então nós precisamos reconhecer a nossa condição de miserável pecador e entender o quão grande foi o amor de Deus para conosco. Valorizar aquilo que Ele fez por nós. Entender que somos miseráveis, não tínhamos condição. Entender que éramos pecadores, hoje somos libertos. Quantos podem glorificar isso? E quando dizer ao Senhor, esse texto está falando isso, vocês eram pecadores, vocês não eram meu povo, eu enxertei vocês na videira, eu enxertei vocês. Vocês não eram filhos. Eu fiz vocês filhos e ainda fiz se assentar comigo nas regiões celestiais e fiz vocês co-herdeiro comigo e vocês têm a minha herança. Nós estávamos destituídos, separados,
mortos, e Ele nos deu vida. Não é o título, não é a raça eleita, não é o sacerdócio real, mas é a compreensão de um amor soberano que está sobre nós, um amor soberano que está sobre a nossa vida, que nos redimiu e que nos trouxe a condição de estarmos perto dEle e de ser povo dEle. E não somente nisso, mas de trazer uma qualidade e uma consistência na nossa vida. Quando você tem essa compreensão, você deixa de ser menino. Você já viu que menino não valoriza as coisas? Oi? A maturidade nos faz compreender valores. Eu, quando fui amadurecendo, eu fui valorizando mais meus pais. Eu, quando fui amadurecendo, eu tive real compreensão do valor que eles tinham por mim, o quanto eles deixaram de fazer por ele para fazer por mim. A maturidade me deu essa compreensão de ver um tio que me ajudou, e às vezes de ver as pessoas que foram boas para mim e entender o valor delas. A maturidade nos dá a capacidade de enxergar e valorizar aquele que verdadeiramente depositou a sua vida por nós. Meninos são egoístas, mas principalmente nos dá a condição de entender que cristianismo não é nos isentar de nenhuma das dores. Nós ainda passaremos por adversidades, nós passaremos ainda por lutas, nós passaremos ainda por algumas coisas. Nós somos felizes, nós podemos passar por um estágio às vezes de tristezas, mas não é a condição de vida nossa. Nós somos felizes porque Ele nos habita e a felicidade está dentro de nós. Paulo, ele traz essa consciência. Tem pessoas que desanimam por qualquer coisa. O desânimo é uma qualidade do imaturo, porque não sabe valorizar aquilo que foi feito. Zeca, não foge não, só porque o Flamengo perdeu ontem, não foge não. É luta, pastor. Estava saindo ali, eu mexi com ele. O Flamengo perdeu ontem, né? Todo mundo ama o Zeca, né? Mas você vê pessoas desanimando. Por quê? Porque colocam a sua expectativa nessas coisas naturais e normais da vida. Não se valoriza o espiritual, não se valoriza o que Deus fez. Eu estava ministrando na consagração do John, não é John, é Jonatas, mas chama ele de John, no sábado passado. E eu falei para ele, falei para aquelas pessoas, o ministério pastoral não é porque nós não tínhamos o que ser, o que fazer, mas nós fizemos opção de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Cristianismo não é porque você precisa de salvação, você precisa de salvação, nós precisamos de salvação, mas é pela compreensão que existe um Deus soberano e que nós devemos amá-lo, porque Ele é Senhor e governador de tudo. Quando você tem essa compreensão dentro de você, você pode passar por tempestades, e você dentro de uma tempestade de um navio, queridos, em Atos 27, as pessoas lá desesperadas, mas Paulo tinha uma revelação, Paulo tinha uma intimidade, é capaz de ouvir a voz. Você é capaz de ouvir a voz de Deus numa tempestade, e você acha que a gente não tem mais notícias? Nós temos mais notícias, nós temos as coisas se levantando, nós temos tempestades, mas mesmo na tempestade nós somos capazes de ouvir uma voz: filhos, não tenha mais, eu estou com você e ninguém vai se perder, e por causa de você ninguém vai morrer nesse navio. A gente viu em 2 Coríntios, está falando 4, capítulo 1, ele estava mostrando e falando: olha, eu recebi e eu não desanimo.
como é difícil não desanimar. Será que tem alguém que nunca desanimou? Será que Paulo tinha essa, né? Paulo tinha, querido. E ele está falando lá, atribulados. Atribulados. Deixa eu voltar. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ele entendia que toda virtude e todo poder estava num vaso de barro, para que a excelência do poder fosse dele. A gente tem essa compreensão. E ele mostrando em todo o capítulo, e no versículo 16, 17, 18, você vai ver que ele aprendeu a mudar a sua ótica. Por que Paulo não desanimava? Porque primeiro ele tinha compreensão do que Deus tinha feito por ele. Ele sabia do amor de Deus para com ele, mas ele também tinha convicção que ele era uma pessoa chamada, e ele não se era envolvido por um desânimo. E ele tirou os olhos, ele falou: olha, o meu homem exterior pode se corromper, o meu homem exterior pode se deteriorar, mas o meu interior se renova. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era Deus na vida dele. E os meus olhos estão fixos. Na NVI ele fala isso: os meus olhos estão fixos. Fixei os meus olhos na onde eu tenho que fixar. Eu não vivo olhando para as circunstâncias, para as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Os meus olhos estão permanentes nele. Essa é a diferença. E às vezes nós achamos que não podemos ter essa capacidade. Nós podemos sim, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos viver isso, um coração que não se desanima, porque os nossos olhos não estão colocados nas circunstâncias e naquilo que nós estamos vivendo. Nossos olhos estão colocados naquele que me amou, me fez sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Ele me tirou do império das trevas, me trouxe para a luz. Ele me fez povo dele, ele me fez filho. Por isso eu confio a convicção dentro de mim para não desanimar. O que os homens falam, o que os homens nos fazem, as circunstâncias de vida, elas não podem nos tirar do lugar que nós temos nele. Então, queridos, nós precisamos buscar isso em entendimento. A primeira coisa é entender o que Ele fez e amá-lo com intensidade. Porque Ele não me deu um nome, Ele me deu uma condição. E Ele me deu a capacidade de ser filho, separado. E nisso eu entendo que tudo aquilo que Ele fez por mim, eu retribuo em adoração, em louvor. Quantos reconhecem todo o amor de Deus nessa manhã? Quantos reconhecem? Eu vou dar a oportunidade de você de se expressar. Abre sua boca e agradeça a Ele. Porque Ele não nos deu simplesmente um título de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele nos deu uma qualidade de viver acima de todas as coisas. A nossa mente é resguardada, o nosso coração é protegido, porque os nossos olhos não estão postos nas circunstâncias, no nome que se levanta para governar, nas pessoas que estão. Nós temos um Deus que está conosco, Ele é o meu Deus, então eu retribuo a Ele, entendendo com gratidão e adoração. O aspecto também do texto é para despertar o propósito. Ei, você está aí? O texto não só nos mostra a condição que Ele nos deu, do amor depositado, mas entendemos a responsabilidade que existe sobre cada um de nós. Nós não fomos separados simplesmente, não temos essa condição para vivermos simplesmente numa redoma, né,
longe das guerras, longe do tudo. Não, nós fomos estabelecidos não para ficar, num pedestal, mas para ser a expressão da voz de Deus, e a proclamação e a anunciação é minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Só 1, 2, amém, mas eu vou acreditar que vocês estão impactados e estão assim, meio... A condição que Ele nos deu não é simplesmente para nos dizer e colocar a nossa vida no pedestal e falar assim, nós somos intocáveis. Não, queridos, nós passamos por todas as adversidades, nós passamos por luta, mas também para despertar em nós o senso de proclamação dentro de nós, a proclamação sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida daqueles que estão. A apóstola Beth, ela ministrou sobre Marcos 5, falando um pouco sobre o endemoniado de Gadareno. Quantos estavam aqui? Quando a apóstola? Alguns não estavam, né? E quando aquele homem vivia na condição miserável de andar por túmulos, dentro de túmulos, comer aquelas coisas, ela mostrou muito. E uma das coisas que ela foi bem enfática quando ela ministrou sobre isso, foi para pregar aos nossos. Porque quando aquele homem foi liberto, e ele estava sentado e as pessoas chegaram, ele queria ir atrás de Jesus. Jesus proibiu ele de ir atrás de Jesus, e ele voltou para pregar em Decápolis, que são 10 cidades. E ali a ordem de Jesus fala assim, volta e prega aos teus. Nós temos que pregar aos nossos, amém? Mas eu queria trazer um outro aspecto. Sabe por que às vezes nós não pregamos aos nossos? Porque para pregar aos nossos, eles têm que ver um milagre na nossa vida. Oi. As pessoas nos viram, às vezes tendo atitudes erradas, posturas erradas, falando coisas erradas, e de repente nós temos que voltar aos nossos e falar, eles não acreditam em nós, porque eles têm a ideia de um comportamento antigo. Aquele homem só foi capaz de pregar aos seus por causa de um milagre que aconteceu na sua vida, e uma libertação que veio sobre eles. Nós, para pregarmos os nossos têm que ver milagre na nossa vida também. Mas entenda, nem Jesus teve eficácia como teve em lugares longe do local onde as pessoas viram criança. Porque sempre as pessoas vão associar a sua postura antiga, elas sempre vão jogar o teu comportamento antigo. Mas o comportamento novo e a vida nova vai respaldar um tempo de milagre na sua vida. E eles vão vir para o Senhor Jesus. Não deixe de pregar, mas pregue em todo o tempo, mudando a sua forma de ser. Oi. O pessoal ficou sério. Nós temos que proclamar. E na realidade hoje a gente vê um acomodamento muito forte. E por que estamos ministrando essa palavra? Para mostrar às vezes que muitos estão se acomodando. Meu irmão, no final do culto da semana passada, ele mandou uma listagem. Aí, John, o nome de todo mundo tinha faltado. Ele não aguentou e mandou uma mensagem. Agora tem um grupo dos irmãos dos membros de Honório. E ele mandou lá, pum. John, vê isso aí, John. Tem um montão de gente teu aí, ó. Tu aqui fala porque a gente divide a igreja em trabalho, né? Mas sobre todos nós somos uma divisão. É só uma questão de trabalho para cuidar melhor. O John, vê esse cabo aí, esse cabo parar de dar dízimo, John.
E a gente mole, né? A gente é brabo aqui no púlpito, mas às vezes é mole lá. Deixa dessa risadinha aí, faz aí a tua... E agora com culto à noite vai ter mais tempo para ele brigar comigo, né? Porque... Mas a gente vê uma falta de envolvimento, de compromisso muito forte. Preste atenção no que eu vou falar. Não é um desafio para nós pregar e as pessoas entenderem o que é errado, o que é pecado. Não é. O maior desafio para nós como líderes é mostrar às vezes que as coisas que são permissivas envolvem a nossa vida e nos roubam do lugar que Deus tem para nós. Ei, vocês estão compreendendo? Eu estou me fazendo entender. Não é desafiador falar, você não pode adulterar, todo mundo sabe. Mas é desafiador para nós entender. Falar assim, caramba, você não pode ficar em casa num domingo de manhã, sentado com um short do pijama. As pessoas não conseguem entender que isso faz mal para eles. Elas não conseguem captar que às vezes o permitido é mais desafiador do que o pecado de transgressão. É mais desafiador para nós como líderes instruir, lutar contra a omissão do que a transgressão. Transgressão todo mundo aceita, mas reconhecer que é omisso, negligente, é muito desafiador, porque você não se entende como pecador. Há uma soberba da integralidade em nós. Nós não fizemos mal para ninguém. É soberba, você é pecador e precisa de Deus. Você é filho de Deus e precisa fazer a sua obra. Essa condição de não fazer mal, isso não faz mal, não tem nada a ver. Isso é mais desafiador para nós. Porque você não se enquadra no arrependimento. Você não se coloca na condição de pecador e não se arrepende. Pastor Luciano Subirá, ele recebeu um pedido de um amigo para fazer uma conferência com um pastor chinês. Acho que era Yong. E o rapaz que o trouxe disse que ele era pastor de uma igreja de 1 milhão de membros na China. Aí o pastor Luciano conseguiu colocar 4.000 pessoas, porque era o que cabia o lugar lá na região dele lá. Ele não podia ir em muitos lugares, escolheu alguns amigos para trazê-lo. Luciano trouxe. Quando aquele homem começou a entrar para ministrar, ele começou a chorar.